Será que é viável mesmo comprar o terreno com uma loteadora e tal? Vamos trabalhar agora alguns cenários. Aquele terreno que não está pronto ainda, né? Está em construção, o loteamento está em construção, e aquele loteamento que já está pronto para ser construído, porém não tem construção ainda, tá? Então vamos lá. Imagina que eu vou comprar um terreno de uma loteadora e esse terreno ele vai demorar aí um ano, dois para ser concluído o loteamento, para daí sim ele está liberado para mim fazer a construção em cima desse terreno aí. O que acontece? A gente que quer construir para vender, construir casas para venda, não é lucrativo, não é um modelo de negócio tão interessante para nós estarmos utilizando. Por quê? Porque a pessoa que compra um terreno na planta, por exemplo, ou quando está em construção ainda aquele loteamento, o objetivo é ganhar na valorização daquele terreno, certo? Essa é a meta. Só que a nossa meta aqui, o nosso objetivo, não é querer ganhar dinheiro em valorização de terreno, porque esse não é o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é comprar um terreno, construir e vender o mais rápido possível. Esse é o nosso modelo de negócio, tá? Então, quando eu compro um terreno para mim ganhar na valorização dele, é muito incerto essa valorização, certo? É muito incerto. Quando eu construo um imóvel, eu tenho um imóvel, uma casa a preço de custo. Existe uma valorização muito acelerada na construção e venda. Porque o que eu tenho no primeiro momento? Eu tenho um terreno que está ali baldio, não tem nada construído em cima dele. Eu tenho um monte de materiais, né, no mercado que eu posso adquirir. Então eu adquiro esses materiais. Com esses materiais eu construo algo. A partir do momento que isso está construído, esse algo é a casa, a partir do momento que essa casa está construída, automaticamente ela tem um pico de valorização de 40, 50, 60%. Ou muitas vezes, ou às vezes até mais. É meio raro, mas às vezes acontece mais do que isso. Então, na construção e venda, eu tenho um pico de valorização. Por isso que nós colocamos um markup de 40, 50, 60%. O mínimo que eu sugiro é 50%. O que é esse 50%? O que é esse markup? O markup é um valor adicional que eu coloco em cima do meu custo. O markup nada mais é do que a valorização do imóvel. Então, eu construí uma casa, por exemplo, que terreno em construção me custa 500, eu vou vender ela por 750. Esses 250 a mais que eu coloquei em cima é a valorização do imóvel. Então, está entendendo? Entre a construção e a conclusão, eu tenho um pico de valorização de 50% nesse imóvel. Então, ele começa a valer 750 mil de forma rápida, instantânea. É isso que acontece. Por isso que é um pouquinho mais difícil você vender durante a construção, vende, entendeu? Mas depois de pronto é certeza a venda, né? Você vende aí porque as pessoas conseguem ver o valor e ver essa valorização e pagar por esse preço, certo? E aí nesse exemplo aqui, por exemplo, quanto que eu tenho de retorno? Colocando um markup de 50, eu vou ter aproximadamente aí 33% de retorno nesse empreendimento, certo? Agora, quando eu compro um terreno quando eu compro um terreno, por exemplo, já na planta ali do loteamento ou durante a construção, imagina que eu pago 100 mil naquele terreno, esse 100 mil vai ficar ali engessado por um ano, dois, entendeu? Então imagina que a loteadora prometeu que você vai ter 50% de retorno nesse terreno que você comprou na planta, só que vai levar 2 anos para concluir aquele loteamento, de fato você poder comercializar. Então, fazendo uma continha de padeiro sem levar em consideração o juro composto aqui, se você pagou 100 e em 2 anos vai ter uma valorização de 50%, então vamos dizer que é 25% ao ano, entre aspas, certo? Se eu construo uma casa para venda, eu tenho 33% em um ano de retorno. Então, isso por si só já é maior. E nesse um ano eu já recebo o meu lucro para mim estar trabalhando com ele já no próximo ano, esses 33%. Entendeu? Então, o que acontece?
eu preciso levar em consideração isso. E além disso, é outro ponto muito importante que tem que ser levado em consideração, que é o quê? Você não tem controle na construção do loteamento. Não está no teu controle a velocidade da construção do loteamento. Então, o loteador te prometeu 2 anos, mas por fatores, muitas vezes, que nem depende dele, depende de outras pessoas, cartório e tudo mais, leve 3, 4 anos para ficar concluído aquele loteamento. Então pode ser que demore mais. Então quando você constrói para vender, você tem domínio da situação, entendeu? É igual as pessoas que compram um apartamento na planta. A pessoa que compra um apartamento na planta, ela não tem controle da situação. Quem tem controle da situação é o incorporador. Quando você compra um terreno na planta, quem tem controle da situação é o loteador, entendeu? É o loteador que tem controle da situação. Então, a partir do momento que você escolhe você ter o controle da situação, você tem que ser esse cara aí que é o incorporador, que é a pessoa que vai construir para vender. Porque é você que vai ditar as regras do jogo, é você que vai ditar a velocidade. Então, por exemplo, você vai comprar um apartamento na planta, como que você vai querer acelerar aquela obra, entendeu? Não tem como querer acelerar aquela obra, você não depende de você. Então, quando você compra um terreno na planta, acontece a mesma coisa. Você não consegue acelerar a execução daquele loteamento, não depende de você. Você entende que você está amarrado nisso, entendeu? Então, esse é um dos pontos do porquê, olhando para essa, né, olhando com essa visão, utilizando esse contexto todo que eu mencionei aqui, não é vantagem, né, comprar um terreno na planta ou um apartamento na planta. Olhando para essa visão aqui, tá? Agora, a pessoa que não quer se envolver com construção e venda de casas é um bom negócio. Mas o que eu quero dizer é, construir casas para venda é melhor do que essas opções aí. E não necessariamente que essas opções são ruins, tá? Claro que tem que fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade para ver se é viável adquirir aquele terreno, aquele apartamento, entendeu? Então, sempre tem que levar isso em consideração. O mercado imobiliário é muito lucrativo em todas as áreas, tá? Só que o que acontece? Sempre tem que ter um estudo de mercado, porque tem imóveis bons, outros excelentes e outros nem tão bons assim. Então nós não temos que generalizar. Temos que entender também o potencial, né, de lucratividade desse empreendimento. Tá? Então tem que ser entendido isso, né, antes de entrar nesse assunto, se é viável comprar um terreno da loteadora ou não. Em que fase? Tá na planta, ainda está em execução? Tem que entender que a loteadora prometeu 1 ano, 2, mas pode levar 3, 4. E talvez você comprou aquele terreno porque você quer começar a construir daqui 2 anos. E esse terreno não está pronto em 2 anos. Talvez demore 3, 4 anos. Quando eu comprei um terreno, o primeiro terreno que eu comprei, e fiquei com ele, dá para se dizer assim. Porque antes disso eu tinha comprado um outro e acabei revendendo ele porque não soube escolher o negócio certo e tal, e acabar perdendo dinheiro, acabei vendendo ele. Mas o terreno que eu comprei, que eu construí uma casa para venda, foi a primeira casa que eu construí para vender, eu comprei e ia demorar 2 anos para ficar pronto aquele loteamento. Essa era a promessa. Sabe quanto tempo levou? Levou 4. Então levou o dobro do tempo. Então imagina se eu tivesse comprado aquele terreno com a ideia de construir para vender daqui 2 anos. Eu ia ter levado um ferro, porque levou 4 anos. O meu objetivo quando comprei aquele terreno foi comprar aquele terreno para mim estar construindo uma casa para mim morar. Inclusive, esse era o meu objetivo daquele terreno, eu ia construir uma casa para mim morar. Até aquele projeto eu tinha feito já. Já estava com o projeto pronto para mim construir uma casa em cima daquele terreno. Então, se você se propõe a comprar um terreno para construir para vender, tem que ser um terreno que está pronto para a construção.
ele tem que estar liberado para você construir em cima daquele terreno, para você já dar o start, entendeu? Se você quer fazer essa compra para esperar o terreno valorizar, beleza, pode ser feito, pode dar um bom retorno, mas não é um modelo de negócio que deve ser utilizado para quem está querendo construir para vender. É outra ideia, é outro negócio, entendeu? E nós temos que pensar também que nós temos que focar na única coisa, né? Você está querendo fazer o quê? Você está querendo construir para vender ou investir em terreno, né? Você vai pegar um carro no negócio, por exemplo, né? No negócio da venda da casa. Você já tem que pegar esse carro aí e já despachar. Já colocar para o revendedor, já passar para repasse. Cristiano, mas eu quero vender para lucrar mais. Cara, aí que tá. Você quer se tornar um garagista, um vendedor de carro, ou você quer se tornar uma pessoa que constrói para vender? Ah, apareceu um terreno barato aqui de 200 por 150. Vou comprar esse terreno para revender. Tu quer ser revendedor de terreno ou você quer construir para vender? Eu quero construir para vender. Então aparecem às vezes oportunidades de terreno assim e a gente acaba não comprando. Porque o nosso foco é comprar somente aqueles terrenos que nós vamos construir para vender em cima deles. E esses terrenos, sim, abaixo do preço de mercado. A gente compra abaixo do preço de mercado, mas somente terrenos que a gente vai construir para vender. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar com uma rotatividade muito alta. O nosso ciclo tem que ser o mais rápido possível. Porque na construção e venda, investimento imobiliário, o fator tempo pesa muito. Eu tenho que levar muito em consideração o fator tempo, tá? Então, quando eu compro um terreno na planta ou quando o loteamento está durante a construção, eu não tenho controle sobre o fator tempo. Eu não tenho controle sobre o fator tempo, entendeu? Então, muitas vezes vale a pena você comprar um terreno a preço de mercado ou até muitas vezes 10% acima do preço de mercado e você poder iniciar na hora já a construção, do que você comprar um terreno 30% abaixo do preço de mercado e você não poder começar na hora. Poder começar daqui a um ano e esse poder começar daqui a um ano, pode ser que esse controle não esteja nas tuas mãos, esteja no nome de uma outra pessoa. Por exemplo, um terreno embaraçado, né? Eu tenho uma pessoa que entrou na mentoria comigo, ela tinha comprado um terreno já e esse terreno estava embaraçado. Aí ela entrou na mentoria e depois ela viu, né, o erro que ela tinha cometido. Que era estar comprando um terreno embaraçado, ela tinha que desembaraçar aquele terreno. Ela achou que ia conseguir fazer isso em 30, no máximo 60 dias, ela já estava 6 meses com aquele terreno e não sabia quanto tempo mais ia levar para desenrolar aquilo. E ela já tinha comprado o terreno, já tinha colocado dinheiro ali e ela precisava iniciar logo a construção, tá? Comprar terreno embaraçado é um bom negócio, é lucrativo fazer isso. Mas igual eu falei, o que você quer fazer? Você quer comprar terreno embaraçado e desembaraçar ele e vender, tendo um lucro em cima disso? Se esse é o teu objetivo, então o teu foco não tem que estar na construção e venda, tem que estar em fazer isso daí. Ah, mas eu vou fazer isso para ganhar dinheiro com isso, depois eu construo para vender isso. Cara, esquece. Ou é uma coisa ou é outra. Lá na frente, quando você já tem um certo patrimônio, você cria um outro modelo de negócio. Então você constrói para vender, agora eu vou começar a diversificar. Cara, a partir do momento que você não consegue mais trabalhar com o teu dinheiro ali, ou tem muito dinheiro e quer começar a diversificar, aí você cria um outro modelo de negócio. Agora eu vou comprar terrenos embaraçados, por exemplo. Entendeu? Mas o foco principal tem que estar aqui. Você só vai... Eu só crio um modelo de negócio em paralelo a partir do momento que esse negócio que eu criei está rodando sozinho. Então eu comecei a construir para vender. Esse meu negócio que está rodando sozinho, aí eu vou criar um outro negócio. Senão, eu crio um negócio, esse negócio depende de mim. Aí eu crio outro negócio, aquele negócio depende de mim. Crio outro, depende de mim. Cara, eu fico louco e não faço nada. Só fico andando em círculo, só fico correndo atrás do rabo. Entendeu? Então tem que se ligar nisso daí. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Deixa nos comentários se está fazendo sentido e se vocês têm dúvidas relacionadas a isso que nós estamos conversando.
pessoal colocou umas perguntas aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que foi colocado. Os clientes procuram loteamentos já consolidados. Acredito ser necessário um percentual de 25, 30% dos lotes com construção. É isso aí. Eu falei na mentoria não, na live passada, né? Mas falei na mentoria de ontem também sobre isso. As pessoas querem morar em lugares consolidados já, né? Então, quando você compra um imóvel, um terreno na planta, assim, ou durante a construção do loteamento, por mais que o terreno está pronto já, ele não está ocupado. Então, você vai ter que esperar aí ocupar 25, 30% daquele loteamento, para daí sim você dar o start. E você consegue ditar a regra dessas construções aí? Você não consegue. Galera, começam a construir aqui, nesse loteamento aqui, porque eu preciso que vocês ocupem 30% para depois eu começar. Não está no nosso controle, entendeu? Fazer isso. Então, talvez essa ocupação de 30% leva mais um ano, 2. Então, levou 2 anos para o terreno ficar pronto. Mais 2 para ter os 30% de ocupação, você vai começar a construir daqui 4 anos. Entendeu? Então não faz sentido. Tá? Não faz sentido fazer dessa forma aí, na minha perspectiva. Tá fazendo sentido para vocês? Essa visão que eu tenho aqui tem que ser muito objetivo e tem que seguir à risca as regras. À risca as regras. Surgiu uma oportunidade esses dias, nós está comprando. O loteamento está pronto. Ele pode ser construído já, tá liberado para isso. Só que deve ter, sei lá, 2% de ocupação naquele condomínio, naquele loteamento. 2% de ocupação. Eu não sei o que vai ser construído lá, entendeu? Pode ser que seja construído bastante casas de madeira para colocar para locação, e tá tudo certo, né? Pode ser que as pessoas comecem a construir alguns barracão, pode ser que comecem a construir bastante sobrado geminado, pode ser que comece a construir bastante casa única. Eu não sei o que vai ser construído lá. E se eu resolvo construir uma casa única de 150 metros quadrados e de repente começam a fazer 3 geminados num terreno a rodo lá de, sei lá, 60 metros quadrados cada um. Daí eu vou ficar com um elefante branco lá dentro, entendeu? Então, comprar terreno de loteadora só se é terreno que eles têm em estoque e o bairro já está consolidado, o loteamento já está consolidado. Aí sim é vantagem. E aí você pode estar comprando também ele de forma financiada. Tá? Vou te explicar aqui como que você pode estar fazendo isso. Você compra da loteadora de forma financiada e depois você utiliza o financiamento do banco para estar quitando esse financiamento com a loteadora. É possível fazer dessa forma aí. Tá? Isso é válido para loteamentos fechados já consolidados. O Renan colocou aqui. É isso aí. Tem que comprar em terreno consolidado já. Foge do restante. Só que aqui vai um gatilho também, né? Uma armadilha aqui. Um bairro consolidado, mas um bairro novo, né? E se você pegar um bairro antigo, você vai ter um bairro consolidado, mas você vai ter moradias antigas. E aí, o que acontece? Até ontem, os mentorados estão fazendo estudo de mercado e eles trouxeram, né, as localizações onde eles estão fazendo estudos. Alguns têm terreno já, né? Entraram para a mentoria já com o terreno. Trouxeram a localização daqueles terrenos, a gente avaliou. E alguns deles vão ter que vender o terreno, porque se eles construir lá, não vai ser comercializado o imóvel. Por quê? Porque são bairros antigos. São casas antigas que tem lá. E nem estou falando de velha, estou falando de antigo. Entendeu? Se for velha, pior ainda. Como que tu vai fazer uma casa nova do lado de casas antigas? É um outro padrão de arquitetura, é totalmente diferente. Então não vai casar, entendeu? Não vai casar. As pessoas querem andar com as suas tribos, entendeu? Então aquela pessoa que, por exemplo, gosta de festa e foguete no final de semana, ela não vai conseguir se adaptar com aquela pessoa que final de semana gosta de sair com a família, gosta de estudar final de semana,
entendeu? Não vai casar, entendeu? Para casas é a mesma coisa. Pessoa que tem casa nova, ela quer estar junto de outras pessoas que têm casa nova. Simples assim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho até uma mentoria que é só sobre estudo de mercado. Dá mais ou menos 1 hora de mentoria. Tem até um checklist, tem todos os detalhes que tem que levar em consideração, tá? Antes de estar comprando um terreno. Não é um e nem dois que entrou para a mentoria e falou, Cristiano do céu, agora que eu assisti às aulas aqui, eu vi o tanto de erro que eu cometi na compra desse terreno. E pior, comprei 3, e os 3 no lugar errado. Os 3 no lugar errado, entendeu? Então, não compre um terreno antes de ter instrução. O terreno é a última coisa que você vai comprar. Primeiro você vai entender o que vende, aonde vende. Depois você vai entender se aquele projeto dá lucro e quanto de lucro ele vai te dar. Depois você faz um pré-projeto. Depois desse pré-projeto você vai fazer uma estratégia de alavancagem. Entender como que você vai viabilizar aquele empreendimento. Só depois disso você vai adquirir o terreno. Então é lá na frente, entendeu? É lá na frente. Comprou o terreno, você tem que começar a construção. Ponto. Marca isso. Comprou o terreno, você tem que começar a construção. Se você comprou o terreno e daí você vai ter que definir o tipo de projeto que você vai fazer, o tipo de casa que você vai fazer, tu não sabe se faz sobrado, se faz casa única, tu tá errado, tá perdido. Tá perdido, tá fazendo tudo errado. Quando você compra o terreno, tem que estar definido já como que você vai construir aquele empreendimento. Se vai ser com financiamento, com dinheiro de investidor, com teu recurso próprio, isso já tem que estar definido. Que tipo de casa vai ser construído? Ah, uma casa única. O pré-projeto já tem que estar pronto, entendeu? Comprou o terreno, o pré-projeto tem que estar pronto. Você só vai fazer os projetos complementares, ajustar uma coisinha aqui ou outra, encaminhar na prefeitura, encaminhar o financiamento e começar a construção. É só isso que tem que fazer a partir do momento que você compra o terreno. Se você comprou o terreno e agora tu vai descobrir o que tu vai construir em cima, já começou errado. Já começou errado e bem provável que vai ser perdido dinheiro em cima desse negócio aí, tá? Não cometa esse erro. Eu falo muito isso porque tu é um, nem dois e nem três que entra para a mentoria já com o terreno comprado. Que é a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem, né? Comprar o terreno. Então não cometam esse erro aí, tá? Sou pedreiro, tenho uma casa vendida, mas não tenho dinheiro para começar. O que eu faço? Financiamento bancário. Se você tem já o terreno, você consegue financiar 100% dessa construção. Quanto que custa essa construção? Imagina que o terreno custa 200 mil e a construção vai custar 300. Você consegue financiar esses 300 mil aí da construção. 100% da construção. Se você quer entender mais sobre isso daí, Léo, eu vi que você estava nas outras mentorias e pelo que eu entendi, tu tá com a faca e o queijo na mão, cara. Você entende de construção, você entende de obra, sabe como construir, mas não está claro ainda como fazer a viabilização desse empreendimento. Caso você não tenha renda comprovada hoje para estar conseguindo esse financiamento, você pode utilizar a renda de outras pessoas para estar conseguindo esse financiamento. Tá? Deixa aqui nos comentários consultoria, a palavra consultoria. Eu vou te mandar um link no direct do teu Instagram e o meu time vai entrar em contato contigo, tá? Você faz o preenchimento do formulário e o meu time vai entrar em contato contigo, vai estar te instruindo aí de forma gratuita como que você vai poder estar viabilizando esse empreendimento aí, tá? Pode deixar aqui nessa live a palavra consultoria, ou deixa no story ou um comentário, alguma publicação, e você vai receber o link, tá bom? Ou no link da bio. Na bio tem o link lá também, é só clicar no link da bio, preenche o formulário, o meu time vai entrar em contato com você, tá? E, entrando em contato com você, eles vão te dar a instrução aí do que precisa ser feito para você estar viabilizando esse empreendimento. Se você já tem o terreno, você não vai precisar de R$ 1 do teu bolso para construir isso daí, tá? Você só vai precisar de renda. Caso você não tenha, você pode pegar a renda de outras pessoas para estar fazendo, tá bom?
Na minha cidade teve um loteamento que abriu. Era só para sair casas de alto padrão. No fim das contas, tem umas 6 casas perdidas e o resto é tudo barracão. Então, isso daí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. De fato, aconteceu aqui na minha cidade também isso daí. Era para sair um loteamento e era para sair só casa de milhão. A galera começou a construir casa de milhão, fizeram umas 4, 5 e depois disso, barracão, 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 barracão. Hoje as casas que estão lá não valem nada. Entendeu? Então tomem cuidado com isso, tá? Tiago, tenho medo de construir e demorar para vender, tá? Esse é o medo que eu tinha lá no começo, quando eu fiz a primeira também, tá? Eu tinha muito medo de construir e demorar muito tempo para vender. O que vai ditar a venda da tua casa é o estudo que você vai fazer. Então, por exemplo, ontem nós estávamos olhando através do Google Maps, né, algumas regiões ali dos estudos que eu estou fazendo, os mentorados estão fazendo. Então, casas de 2 milhões, nós estávamos olhando lá um loteamento com casas de 2 milhões para cima. Era nítido o padrão construtivo daquela região. Eram casas de 2 pavimentos com 2 vagas de garagem, certo? Na fachada, todas elas tinham sacada na frente da casa e todas elas tinham vidro do chão até o teto, tá? Todas eram pintadas de branco. As que não tinham cerca branca era cerca de vidro temperado. Então, esse é o padrão. Então, imagina eu fazer uma casa com cerca preta. Não vai fechar, entendeu? Não vai fechar. Então, imagina ali eu fazer uma casa térrea. Não fazer uma casa 2 pavimentos. Não vai fechar. Não vai vender. Imagina eu fazer uma casa sem a sacada na frente. Vai ser mais complicado de vender. Tem 2 vagas de garagem. Imagina eu fazer uma casa com 1 vaga de garagem. Não vai vender. Entendeu? Então, você precisa entender as características daquela região. Você entendeu as características daquela região, igual eu falei ontem na mentoria. Se nesse lugar aqui fizer uma casa, 2 pavimentos, 2 vagas de garagem, sacada na frente, vidro na frente da casa, jardim, com essas características que está sendo feito aqui. Colocar uma grade, fechar ali com uma grade branca, pintar a casa de branca, fazer um detalhe amadeirado, que era o padrão que tinha lá, fazer uma piscina, vai ser impossível não vender. Por quê? Porque eu entendi as características exigidas naquela região. Então, Thiago, é isso que vai fazer você vender muito rápido. Por isso que a gente vende aí 90% das casas, a gente vende durante a construção, e o que fica para depois de pronto é 2, num pau bravo, 3 meses está vendido. Tá? Local certo, característica certa. Tá? Então é no estudo de mercado que você vai definir o que você vai construir. Tem que fazer um projeto condizente com o que você está fazendo lá. Tá? É isso que vai fazer você vender. Tá? O interveniente quitante vale para a construção do Minha Casa Minha Vida? Vale, sim, você pode utilizar. Inclusive eu falei antes que eu ia falar sobre o terreno, né? Então vamos lá. Imagina que eu comprei um terreno parcelado da loteadora. E eu comprei esse terreno parcelado, então eu estou devendo para a loteadora. O que acontece? Eu posso construir uma casa com financiamento em cima desse loteamento. Desculpa, em cima desse terreno. Uma casa financiada da Caixa. A Caixa vai quitar o meu terreno com a loteadora. Tá? Então vocês podem estar utilizando, é uma regrinha que mudou há pouco tempo, podem estar utilizando esse benefício também. Só que, igual eu falei, né, tem que ter mais 30% de ocupação. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Eu vou estar abrindo aqui umas perguntas. Qual que é o tema da próxima live que vocês querem que eu traga aqui? Eu vou trazer na próxima live aí o tema que vocês me pedirem aqui. Coloque aqui nos comentários que eu vou fazer um print, tá? E vou escolher aqui a melhor pergunta. O melhor tema eu vou trazer na próxima. Thiago, eu não sei se o Thiago tá aí ainda. Vai ficar salva a live? Cara, essa live eu vou deixar salvo.
essa em específico eu vou deixar. Teve outros que eu fiz, eu não deixei, mas essa daqui eu vou deixar salvo, tá bom? Seguinte, o Thiago que comentou antes ali, tá, o medo de não vender, cara, clica no link da minha bio, preenche o formulário, converse com o meu time, eles vão poder te passar uma instrução legal aí, tá, do que você pode estar fazendo, eles vão conseguir se aprofundar mais nesse assunto aí e vão conseguir te dar um norte de forma gratuita, tá bom? Eu tenho os consultores aí, especialistas, eles vão te auxiliar nesse processo aí, tá bom? O que eu queria falar com vocês aqui hoje era isso, tá? Sobre a questão de comprar um terreno numa loteadora, se é viável ou não. Então, eu expliquei alguns pontos aqui, tá bom? Se você está assistindo gravado essa live, deixa nos comentários aqui, tá? A dúvida que você está tendo, que eu vou estar respondendo ela, ou talvez eu queria ter uma live baseada na pergunta que você está fazendo. Fechou, galera? Um abraço aí e até a próxima live. E não esqueçam de ativar as notificações no celular de vocês, para vocês serem notificados de quando vou fazer a próxima live. Tá bom? Um abraço aí, tamo junto e bora conquistar a liberdade financeira construindo casas para venda. Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.